Estudando o Livro dos Espíritos. Um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá, queridos! Estamos reunidos em mais uma noite para aqui nos debruçarmos sobre o livro Estudando o Livro dos Espíritos, estudarmos o Livro dos Espíritos. E queremos, então, apresentar os nossos convidados de hoje, dando inicialmente as boas-vindas ao Carlos, meu companheiro aqui na apresentação, as intérpretes para Libras, Andréia Beatriz e Jane Alves Machado, da Concebe, e aos nossos convidados de hoje. Já temos aqui a Jenane Mendonça, do Projeto Escutatória, que também é da Fraternidade Espírita Peixotinho e da Instituição e Projeto Sem Fronteiras. Queremos também anunciar a presença do nosso querido presidente Jorge Godinho, presidente da Federação Espírita Brasileira, que nos visita hoje aqui no programa. É uma satisfação muito grande tê-lo aqui, Godinho. E também gostaria de agradecer a todos os nossos parceiros na transmissão para que esse projeto, para que esse lindo projeto de Estudando o Livro dos Espíritos possa alcançar cada vez mais muitos corações. Carlos, te passo a palavra, meu irmão. Obrigado, Cris. Saudação fraterna para todos que estão nos acompanhando de casa. E aqui um pequeno ajuste no roteiro. Estão conosco hoje da Concebe Verônica Lima e Deise Dulcine. Muito bem-vindas e agradecimentos. A nossa querida Nani, uma satisfação imensa ter a sua presença, e Godinho também, uma satisfação muito grande estarmos juntos aqui nesse Estudando o Livro dos Espíritos. Bem, nós temos previsto hoje o estudo da segunda parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 4, da pluralidade das existências, respondendo às perguntas pendentes do nosso estudo anterior, e tratando do tema parentesco-filiação, nas perguntas 203 a 206. Ficaram várias perguntas do estudo passado, mas nós não apresentaremos todas as perguntas, porque durante o estudo, Romero fez um apanhado geral e respondeu várias delas. Muito inspirado ele estava. Quem quiser ou assistiu e não está se lembrando, volte a ver o estudo anterior, não é, que inclusive respondeu sobre transexualidade. Tem várias perguntas aqui tratando desse assunto, e ele foi muito feliz, né, no comentário que ele fez e atendeu essas perguntas. Então nós vamos apresentar aquelas que realmente não foram atendidas ainda. Não é, Cris? Vamos começar por aí, não é? Exatamente. A gente tem uma primeira questão aqui que faz referência à questão das patologias, né? Então, a pessoa que nos acompanhava perguntava se essa patologia que se mostra patente no corpo físico desse espírito reencarnante, se isso é possível ocorrer. Quer dizer, a marca de uma patologia pode significar uma conexão, uma referência com a reencarnação anterior. Então, gostaria de perguntar isso para os nossos convidados. Diana, pode começar com você? Pode sim. Boa noite a todos, boa noite, companheiros, Carlos, Cris, Verônica, Jorge Godinho. Que alegria estarmos aqui neste momento. Olha, Joana de Ângeles, a benfeitora Joana de Ângeles, ela explica que pode haver o que ela designa como marcas morais, ou seja, os nossos atos de reencarnações e experiências transatas, não é? A forma como a gente não cuidou do corpo, a nossa conduta moral, porque vocês sabem, o nosso perispírito, ele, de alguma forma, ele vai registrar a nossa conduta, não é? Então, se nós não cuidamos muito bem do corpo, se nós, por exemplo, levamos a vida de forma pródiga,
usando de alcoólicos em excesso, não é? Por exemplo, nós podemos provocar no centro de força gástrico, por exemplo, não é? Eu estou falando, está na ordem do exemplo, não é? Uma desarticulação no perispírito, uma marca no perispírito, que ao reencarnar, a pessoa ela pode trazer desenvolver uma patologia como se o corpo físico fosse uma espécie de dreno, vai drenar a marca que está no perispírito. O perispírito como um modelo organizador biológico. Então, é preciso que a gente preste muita atenção como a gente cuida desse instrumento maravilhoso que o Pai nos confere, para que passemos os decênios, né, os anos que nos foram destinados aqui para a nossa experiência evolutiva. A gente precisa cuidar da saúde do corpo, prestando muita atenção, por exemplo, ao padrão de pensamento, a carga aflitiva emocional que a gente cultiva, um padrão mórbido de pensamento, pode também adoecer o nosso corpo físico. E esse adoecimento poderá reverberar em reencarnações posteriores. Então, assim, é preciso que a gente cuide da alimentação, é preciso que a gente faça exercícios físicos, por que não? Sem aquela visão assim de buscar um corpo apolíneo, nada contra, mas fazer exercício físico, caminhar na natureza, alimentar-se bem, ter boas amizades, procurar ter uma boa conduta e deixar que o corpo ele vá se desgastando naturalmente pelo uso e não pelo desregramento. Porque o desvio, a ética, a moralidade divina é que nos marca. Não é o que Joana de Ângeles chama de marcas morais. Faz sentido para vocês? Então, a gente precisa atentar muito, porque tudo que a gente faz, toda a nossa conduta, para o bem ou para o mal, repercutirá na nossa caminhada futura. Carlos Drummond de Andrade tem um verso maravilhoso que eu nunca esqueço. Ou o futuro, nós o criaremos. É bem assim. Você quer saber qual vai ser a sua saúde em experiências reencarnatórias posteriores? Veja o que você está fazendo com o patrimônio que o Pai lhe ofereceu na existência atual. Você quer saber Muito se você bem. vai ter saúde mental, né? Veja o que você anda fazendo. Uhum. Agora. Beleza, Nani. Godinho, nós temos uma pergunta também que ficou pendente, em referência à questão 199 do Livro dos Espíritos. Lá cita o complemento de uma existência interrompida antes do término devido. E aí é perguntado, pode-se inferir que trata-se de um espírito suicida, porque houve uma interrupção da encarnação, aí reencarna para cumprir mais o pedaço que ficou faltando? Todos nós temos um planejamento reencarnatório. Ninguém nasce para tirar férias no mundo de provas e expiações. Nós nascemos com um propósito existencial. E este propósito conta, naturalmente, com o tempo que nos é concedido para aqui vivermos. Se nós regressamos antes do tempo, possa ser que o plano espiritual tenha resolvido nos levar antes por várias razões, e não necessariamente é uma questão de suicídio. Mas também podemos voltar por o ser suicida, seja ele um suicídio lento ou aquele que nós tomamos mesmo com a vontade de realizá-lo. Então, a próxima encarnação que nós tivermos, nós poderemos tê-la dependendo daquilo que nós realizamos, porque nós sabemos que as reencarnações são solidárias. Eu posso até dizer que esta atual nossa, nós estamos surfando nas ondas das reencarnações anteriores, porque todas elas se solidarizam para que o planejamento reencarnatório seja executado. Então, se nós voltamos antes do tempo, a minha pergunta é, este tempo que nós voltamos antes,
é uma questão que nós fazemos porque os desígnios de Deus, ele não nos pergunta, não é, se nós voltamos. Se é de forma natural, está dentro dos desígnios de Deus. Agora, quando nós voltamos para ter uma reencarnação, seja ela de minutos, de segundos, de dias, pode ser sim um complemento daquela passada em função de uma necessidade, mas eu vejo que não necessariamente ser resultado de um suicídio. Godinho, queria continuar contigo dentro desse processo de programação, né, reencarnatória, que a gente sabe que é o que permeia esse grande arcabouço aí da justiça divina. Uma pessoa nos pergunta, que assistia ao programa passado, pode ocorrer uma morte não programada, ou seja, no caso, a pessoa se refere a uma criança, né? Uma criança morrer antes do tempo programado para a sua encarnação, né? Existe essa perspectiva de crianças suicidas, por exemplo? Como é que se dá isso? Veja bem, nós só retornamos antes quando nós provocamos. Qualquer outro tipo de retorno à pátria espiritual está na programação. Agora, se nós provocamos, sim, aí nós nos responsabilizamos. Passa a ser o crime maior que uma criatura pode cometer perante a lei divina que nos concede a vida. Então, nós precisamos raciocinar um pouco mais, porque talvez questões como essa venham sendo induzidas por fatos que nós imaginamos que voltou antes do tempo. Então, o regresso à pátria espiritual, de forma natural, ela acontece. E quando eu digo de forma natural, até pelos acidentes, quando não são provocados, que a gente sabe que tudo está dentro de uma programação. Não é que haja o determinismo, senão seríamos robôs. Mas nós observamos que o retorno à pátria espiritual está nos desígnios do Pai. E que ele vê o melhor momento para nós voltarmos. Às vezes, vem uma programação, suponhamos, para vivermos aqui 40 anos. Mas a espiritualidade observa, se nós retornarmos com 38, nós seremos melhores aproveitados do que se nós permanecêssemos aqueles 2 últimos anos aqui. E aí os desígnios do Pai resolvem fazer isto, essa alteração. Mas isso está na lei divina, na vontade do Pai, no cumprimento das suas leis, e não na nossa. Por isso que nós devemos estar sempre preparados. Eu posso até fazer uma analogia, né? Ao nascer, nós compramos uma viagem de trem, que nós não sabemos o dia que ele passa. Então, nós estamos com o bilhete na mão. Então, precisamos preparar a mala, para não faltar o sabonete, a pasta de dente ou a toalha. Não é? Então, nascemos, temos que nos preparar para este retorno. Daí, como falou a Diane, né? A questão de nós estarmos cuidando dos patrimônios que o Pai nos coloca como empréstimo, dentre eles o próprio corpo, que é o primeiro que ele nos concede. Muito bem. Nós temos aqui um comentário que tinha entendido que a marca de uma encarnação anterior poderia vir na pele. A resposta não é só para fechar a questão. Sim, pode acontecer, e há na literatura espírita, inclusive, e não espírita, registros relacionados com isso, não é? Então fica respondido. E vários comentários aqui na área de texto, inclusive alguém comentando que esteve contigo ontem, Godinho, fazendo o estudo, e está muito feliz de estar hoje novamente aqui no Estudando o Livro dos Espíritos. Obrigado. Isso. E nós falamos do Romero, nós falamos do Romero também, não é? Que foi muito bem inspirado, e alguém comentou, a Sandra também esteve maravilhosa, e de fato, não é? Foi muito, muito bom mesmo o estudo. Então, quem não pôde assistir, acompanhar na semana passada, vale a pena ver esse estudo, viu? Muito bem. Nani, nós temos aqui um caso de um espírito desencarnou criança. Ele volta para o mundo espiritual. Ele vai, a partir daí mesmo, já vir para reencarnar de novo? Não é? Já volta como criança? Ou ele sempre vai voltar à forma adulta para depois reencarnar? Olha, o espírito que desencarna a criança, ele vai precisar, primeiramente, depende da condição desse espírito. Se for um espírito muito evoluído, já numa condição mais avançada,
ele mesmo pode dar conta da situação mais rapidamente, ele se adapta mais rapidamente ao processo, não é, após a desencarnação, e ele pode, por ser um espírito com um desenvolvimento maior, já retomar a sua aparência, a aparência que lhe aprouver. Mas a maioria de nós, a gente precisa de um tempinho. Mesmo sendo criança, inclusive o querido espírito Meimei, tão querido de todos nós, conforme nos informa André Luiz, acho que, se não me engano, é no livro Ação e Reação, não é? Ela dirige, trabalha num local chamado Lar da Bênção. Lembram, minha gente? Que acolheu aquele espírito de um suicida, não é? Que precisou reencarnar e desencarnar muito cedo, com 5 anos, não é? E aí ele precisa de um tempo para se recuperar. A maioria de nós precisa desse processo de adaptação, não é? Cada caso é um caso. Quando a gente vai falar da vida no mundo espiritual, é preciso que a gente compreenda que a nossa percepção e o que a gente conhece, até de todos os livros maravilhosos que já chegaram até nós, é muito pouco para nos esclarecer o que está para além no mundo espiritual. Não é? Muito embora André Luiz tenha trabalhado bastante para trazer para a gente muitos esclarecimentos sobre a vida no mundo espiritual. Mas cada caso é um caso, e a maioria de nós, se desencarnarmos criança, precisaremos de um tempo de adaptação. É isso aí, não sei se gostaria que completasse um pouco mais. Maravilhoso. Essa questão da adaptação me faz lembrar de uma palavra muito importante também, que é o processo amoroso de acolhimento, né, que a gente sabe dos nossos amigos espirituais que o praticam nesse processo de recuperação, né, nesse processo de verdadeiro acolhimento para aqueles que partem para a verdadeira vida, que é na pátria espiritual. Então, Godinho, eu queria te perguntar, é uma situação muito específica, mas que é dúvida para uma das nossas pessoas que acompanham aqui a live. Ela pergunta o seguinte: no caso do desencarne de uma mãe gestante, como fica a situação dos espíritos de ambos, mãe e filho, no plano espiritual? Caso mãe desencarne nesse processo de gestação, ela vai continuar se sentindo gestante? Como se daria esse desligamento, né? Você poderia nos dar aí algum parâmetro do que ocorre? Olha só, como falou, eu vou chamar de Nani, não é, viu, Diana? Pode chamar Godinho. Cada caso é um caso. Eu vou conversar um pouco antes, pegando o gancho da pergunta anterior. Nós tivemos numa reunião mediúnica, antes dela iniciar-se, o espírito mentor, ele dizendo que naquele momento nós iríamos atender espíritos recém-desencarnados, crianças que foram objetos de abusos, de guerra, sexo, uma série de coisas, e que não ficariam muito tempo no plano espiritual. Estavam já se preparando para o retorno. Então, a gente observa que era uma volta imediata. Então, cada caso é um caso que a gente tem que entender. É como a Jane falou, não é? Se você olhar de forma genérica, a maioria não é assim. Nós estamos falando de casos específicos. Por isso que nós não podemos rotular, dizer que é assim. Tem que analisar caso a caso e verificar estas necessidades. A mesma coisa é essa pergunta que nos deixa desta maneira. Primeiro, nenhum de nós retornamos à pátria espiritual sem o amparo. O que pode acontecer, dependendo das nossas condições, por afinidade. Nós temos o amparo, mas nós somos atraídos para regiões afins, dependendo da nossa vida. Por isso que tem um ditado diz assim, ó, tal vida, tal morte. Então, se nós pautamos a vida no bem,
É natural que a justiça divina, ao voltarmos à parte espiritual, estejamos também afinizados, em afinidade, com estes espíritos que nós já estamos aqui. Então, num caso específico de uma mãe com uma criança, ela será amparada no plano espiritual, depende da sua compreensão da imortalidade. Porque nós, vejamos bem o que nós vamos dizer, morre o corpo, mas nós não desencarnamos. Porque a nossa psique, ela fica ligada a clichês mentais ainda vinculados à existência por ignorância ou por qualquer compreensão. Então, uma mãe que, nessa condição, se ela tem a compreensão da imortalidade, fica muito fácil ela entender a realidade, adaptar-se a ela e compreender tanto a situação dela quanto a situação do filho. Agora, se a mãe não tem esta compreensão, ela vai chegar no plano espiritual ainda como gestante, com aqueles problemas todos, ainda ligado, que vai ser acolhida amorosamente pelos benfeitores e dar-lhes condições no momento apropriado dela poder entender essa realidade e poder fazer essa desvinculação, se for o caso, psiquicamente, porque ela continua psiquicamente ainda voltada e ligada àquela condição anterior, que às vezes até a criança já não está mais com ela, mas psiquicamente ela pode estar ligada, sentindo toda aquela coisa, como acontece com todos nós, não é, nessas condições. Então, são questões que a gente tem que analisar caso a caso, mas também compreender essa realidade da compreensão que nós temos da vida, como realmente ela é, e da existência, porque a vida do espírito é uma só. Criado, nós só temos uma vida, não é? As existências são múltiplas, e o que passa numa existência quando nós retornamos à parte espiritual vai depender muito de como nós compreendemos a existência e a vida. Muito bom, excelente, Godinho. Excelente. Nós temos muitas perguntas ainda do estudo anterior, mas temos também, não é, o nosso estudo previsto para hoje. Nós, então, vamos dar sequência ao estudo previsto para hoje a partir da questão 203. Sobrando tempo, a gente retorna essas perguntas, ou elas serão respondidas, então, não é, lá no site e no Telegram, para aqueles que as fizeram. Aí nós vamos para perguntar a Nani nesse momento. Nani, 203 do Livro dos Espíritos. Transmitem os pais aos filhos uma parcela de suas almas ou se limitam a lhes dar a vida animal a que mais tarde outra alma vem adicionar a vida moral? Não. Cada espírito é uma individualidade, não é? Como respondem os espíritos a essa pergunta do senhor Allan Kardec, dão-lhes apenas a vida animal, a vida do corpo físico, pois que a alma é indivisível, não é? Então, a gente precisa compreender que quando reencarnamos, nós vamos ser herdeiros de nós mesmos, não é? Nossos pais biológicos, eles vão nos favorecer o corpo físico. Porém, tem um aspecto interessante que eu gostaria de trazer à luz do esclarecimento, porque a gente vem sempre pensando de como devemos cuidar da infância, cuidar desse momento da reencarnação. Como psicóloga, acredito firmemente, defendo essa tese, que se nós cuidássemos da infância, dos reencarnantes, como eles deveriam ser cuidados, com amor, com toda a proteção que a criança precisa, o processo educativo, ambiente de segurança, sim, mais de 50% dos problemas do planeta, do orbe, eles iriam ser superados. Isso por quê? Porque quando uma criança reencarna, ela traz o seu patrimônio espiritual, mas ela vai ser ambientada num contexto familiar. E ela vai receber influência desses caracteres do seu pai, da sua mãe, a forma como ela foi cuidada. É o que os estudiosos da psicologia chamam de desamparo aprendido. Se a criança não for bem cuidada, se ela não receber a proteção,
ela pode passar por um processo de trauma tão profundo que até as suas características como reencarnante podem se modificar devido à falta de cuidado, à falta de amor, não é por ter sido exposta a situações que jamais uma criança deveria ter sido exposta. Então, existem aspectos muito importantes a se considerar sobre as questões ambientais, não é? Como a criança é acolhida. E isso vai influenciar bastante no seu desenvolvimento. Muito bom, Nani. Olha, sublinhando algumas pérolas do programa de hoje. A Nani nos faz lembrar o que Sandra Borba já nos falou no programa passado, da importância desse olhar cuidadoso dos pais e do processo de evangelização infantil, juvenil, né? Nesse processo de enriquecimento espiritual daquele espírito reencarnante. E o que Godinho nos falou hoje, que eu já sublinhei aqui, já anotei no caderninho, é que nós podemos morrer e não desencarnar. Então, que fiquemos atentos a isso, né? Pérolas importantes. Agora, e aí, Cris, aí vem para a reunião mediúnica, como diz Manuel Filomeno de Miranda, para remorrer. Isso, exatamente, para remorrer. Exatamente. Olha, temos uma questão aqui, dando continuidade a essa questão do remorrer, né, das muitas existências. Todos nós, certamente, temos tido muitas existências. E a nossa parentela, Gordinho, vai além da existência atual? Essa nossa parentela, além da existência atual? Como é que se dá essa relação aí, espiritual? Olha, Cris, é exatamente isso que acontece, porque a pluralidade das existências, a reencarnação, ou seja, essas pluralidades, ela possibilita um estabelecimento de laços que vai remontar às existências pretéritas, às existências anteriores. Pois as existências, elas são solitárias, como já falamos, e por isso é que existe até simpatias entre nós a certas pessoas, vamos dizer, a certos espíritos, que nos parece até estranhos. Encontramos alguém pela primeira vez e isso nos traz assim uma empatia, uma simpatia, sem sabermos a origem, porque é a primeira vez que estamos vendo. No entanto, os laços que nos ligam em existências anteriores que com esta existência presente é que nos possibilita relembrar, mas a lei de afinidade ela faz-nos ter simpatia uns com os outros. Ou ao contrário, se as relações anteriores elas não foram de afeições. Então a reencarnação ela vem estreitar esses laços entre nós, ao invés de afrouxá-los. Não é porque nós estamos diante de oportunidades de uma vida de relação para que nós tornemos esta vida de relação de forma que ela seja de afeição uns para os outros, conforme Jesus nos ensina, de nos amarmos mutuamente. Por isto que a doutrina espírita, no seu aspecto filosófico, conforme Allan Kardec nos explica, quando perguntado o que é o espiritismo, ele vem dizer que é uma ciência nova, que ao mesmo tempo é uma ciência prática de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, vem ensinar essa relação que existe entre os espíritos. E aí nós podemos dizer entre encarnados e desencarnados, entre os encarnados e entre os desencarnados. Mas como doutrina filosófica, vem nos ensinar todas as consequências morais decorrentes dessas relações. Então, estas existências que nós temos, nós nos relacionamos com outros espíritos. E as consequências morais dessas relações nos trazem, quando elas são de afeições, nos trazem essa simpatia e estreitam os laços. Quando não estreitam, nós provocamos, através de uma causa, efeitos futuros, que serão dores, às vezes, sofrimentos, que vão nos conduzir a estreitar esses laços, já que nós
devemos ter a consciência que pertencemos a uma humanidade, né? E todos nós seremos um dia um único rebanho e um único pastor. Muito bem. Nani, tem uma pergunta, às 20h17, da Ângela Jucá Sancho. Como fazer para resolver as dificuldades de convivência, de tolerância, numa família numerosa de 10 encarnados? Temos débitos com todos ou apenas com alguns? A família é um locus privilegiado. Como diz Joana de Ângelis, de cuidado, não é? De cuidado, eu gosto sempre de dizer assim. Joana de Ângelis, no livro Constelação Familiar, ela diz que a família, na família existe uma espécie de confluência, um cadinho, onde se misturam as emoções, não é? Conflituosas. Por quê? Porque a família ela vai permitir a aproximação de espíritos que são nossos afetos, espíritos que já aprendemos a amar na poeira do tempo, que já abordamos a afetividade. Nós temos muitos amores. Sim. E às vezes, essas pessoas estão conosco. Muitas vezes estão conosco. Mas também é na família que nós vamos ter com esse lugar privilegiado do cuidado, de aprender a amar, essa oficina onde se caldeiam, Joana de Ângelis diz isso, onde se caldeiam as emoções, né, os sentimentos, nós vamos receber também nossos desafetos. Vai haver a aproximação com aqueles corações que não cuidamos outrora. Aqueles com quem fomos desleixados afetivamente, ou que nos feriram. Então, numa família assim tão numerosa, primeiro eu queria dizer que maravilha, porque isso é a coisa mais rara hoje, não é? Porque as mulheres estão querendo mais ter menino. Não é isso? Está muito difícil. Eu sou de uma família de 5. Eu sou a quarta de 5. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Meu Deus, como eu me ajoelho e agradeço os meus irmãos. Como é bom tê-los. São meus parceiros nessa reencarnação. Quando éramos criança a gente brigava muito, porque irmão é aquela criatura maravilhosa que, por ser igual a você, ele bota o dedo na sua cara e diz, você não presta. Mas também, se alguém for para cima de você, é o primeiro a lhe defender. Isso é irmão. Então, é uma maravilha ter irmão. Quando a gente cresce, se realmente a gente conseguiu bordar, limar as diferenças, e aí vem uma questão muito importante sobre o pertencimento numa família. O Espiritismo nos explica que essa noção de casta, não é? De família muito materialista, isso não tem sentido nenhum. Mas o pertencer, isso é muito importante para nós espíritos. A gente precisa desse aconchego para ser recebido quando a gente chega muito frágil, para poder se desenvolver em várias etapas do nosso desenvolvimento como ser humano. A gente precisa cuidar e ser cuidado. Por isso que a gente diz que a família é esse lugar especialíssimo do cuidado, porque a gente vive 2 experiências muito importantes para o desenvolvimento do nosso espírito. A gente, ora, está na condição de ser cuidado, e a gente, frágil, vulnerável, a gente vive a experiência de ser amparado, e é na família também que a gente vai ter a oportunidade de cuidar, de velar, não é? De estar nesse lugar de proteção. Então, nem sempre as pessoas que estão no mesmo grupo familiar são nossos amigos. Estão para se tornarem amigos. Então, a gente tem que prestar atenção o que nos demanda a família. Quem é que não sai do teu juízo? Com quem você se preocupa mais? É ali que está o nó afetivo. Precisando que você trabalhe com paciência, com amor, para desatar esse nó e transformar no laço de afeto pela eternidade.
Muito bom. Carlos, se você me permite, quero só fazer um gancho para continuar provocando aqui a Nani. Nesse processo de olhar de pertencimento, né? E esse olhar mais alargado, se levarmos em consideração esse pertencimento, em relação a ganharmos uma ressonância, a enxergarmos essa família universal, eu quero te lançar essa questão que Kardec aborda na questão 204, aliás, na questão 205, quando ele faz essa pergunta aos amigos espirituais, né? Algumas pessoas consideram a doutrina da reencarnação, a doutrina espírita, como algo que se afigura destruidora dos laços de família. Como fazê-los anteriores à existência atual? Quer dizer, me parece aí que tem esse binômio, né? Esse olhar mais alargado da família universal e outros que ainda se acham muito arraigados à questão da matéria e ao núcleo familiar biológico. Analisa isso para a gente, Nani. A forma como essa pergunta foi estruturada, certamente o senhor Allan Kardec ele fez essa pergunta porque existe esse pensamento muito materialista, muito terra-terra, de que a família é apenas o clã biológico, não é? É ainda aquele conceito de casta, de... Como é que chama? De aldeia? Não é nem aldeia, que aldeia é até uma coisa bonita. Eu gosto do símbolo da aldeia, mas bem primitivo, que você pertencia a um grupo e aquele clã ia passando de geração em geração, passando, inclusive, um viés patrimonialista da família, não é? O espiritismo, entendendo o ser humano como um espírito que interexiste entre o mundo físico e o mundo espiritual, amplia essa percepção de família. Muito pelo contrário, a visão da reencarnação, ela estreita os laços de família porque ele transcende para além da experiência existencial do momento. E a nossa família espiritual, porque aí nós vamos trazer lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o parentesco corporal e o parentesco espiritual, não é? A nossa família espiritual, ela é muito mais ampliada que o clã biológico, não é? Ela é composta de todos aqueles seres com os quais, na poeira do tempo, nas sucessivas existências, nós conseguimos construir laços de afeto, laços de amor. Então, você pode ter amores profundos, pessoas com quem você tem um vínculo de filho, ou então que você tem um amor de mãe, não é? Que não estão reencarnados com você. Podem estar reencarnados no mesmo tempo, contemporâneo, mas pode estar em outro continente. E nós temos também aqueles espíritos que não estão reencarnados conosco, mas são nossos espíritos protetores, que nos amam e que dizem assim: vai, meu amor, que eu vou ficar te tutelando, te ajudando, não é? Então, a família é muito mais ampliada, o Espiritismo traz essas explicações raciocinadas, que quanto mais nós fortalecermos os laços familiares, nas nossas famílias, cada existência, mais ampla será a nossa família espiritual. Godinho, na 205A, Kardec volta à carga, não é? Ele comenta, a reencarnação, no entanto, diminui a importância que alguns dão à genealogia, visto que qualquer pode ter tido por pai um espírito que haja pertencido a outra raça, ou que haja vivido em condição muito diversa. Você poderia comentar, por gentileza? Interessante. Kardec, como sempre, sábio, né? As suas perguntas, naturalmente, quando deixa alguma coisa
para que seja complementado, ele sempre vem, não é? Como essa, por exemplo. Mas é isso mesmo que acontece, porque, normalmente, nós damos a importância à genealogia porque temos ainda uma imperfeição, que é o nosso orgulho. Então, e é por isso que nós valorizamos, e muitas das vezes até veneramos, os títulos, a categoria social, não é? A riqueza daqueles que nos antecederam, dos nossos passados. Agora, a realidade é que nós ainda não temos a visão da imortalidade, de que todos nós somos filhos do mesmo Pai, e que a noção de fraternidade ela ainda é míope de nossa parte. Nós temos uma noção muito pequena sobre essa realidade que é a fraternidade que Jesus nos trouxe, numa visão mais ampla, a fraternidade universal. Porque nós pertencemos a uma humanidade cósmica, da qual nós somos uma insignificante fração quando nós consideramos a humanidade da Terra comparada com essa humanidade cósmica, não é? Como sendo todas as criaturas do Pai que habitam as infinitas moradas da casa do Pai. Nós estamos saindo falando de família, a Nani falou de clã, falou de grupo, não é? Chegamos à sociedade, a nações, e hoje estamos numa visão global da Terra, caminhando para, daqui a algum tempo, no futuro, nenhum de nós cobrarmos passaporte um do outro, nem perguntar de onde é que você é, porque todos nós seremos cidadãos da Terra. Aí teremos uma visão, eu pertenço à humanidade da Terra. No momento que nós tivermos essa visão, nós vamos ampliar e verificar que nós somos um percentual mínimo da humanidade como um todo, essa humanidade cósmica que é a humanidade para o Pai. Lembro-me de Carl Sagan, que no momento que a espaçonave estava viajando, e naturalmente a câmera voltada para frente para verificar o que estava por vir, ele solicitou, gente, vamos tirar um selfie da Terra? E aí a câmera, eles manipularam a câmera e ela voltou para ver a Terra. Esta visão mudou por completo a visão dos astrofísicos, porque quando olharam a Terra, verificaram até a dificuldade de encontrá-la, de vê-la tão pequenina, diante de um cosmo tão grande, que eles começaram a verificar de que, na realidade, nós não pertencemos com todas essas idiosincrasias, os problemas, que achamos que tudo aqui é mais belo, que só tem habitações aqui, só tem seres vivos aqui. Isso tudo começou a questionamentos por parte deles, simplesmente por uma ideia que veio desse aspecto. Então, a humanidade, no momento que nós tivermos essa visão mais cósmica, nós iremos mudar muito o conceito que nós temos hoje a respeito deste assunto. Além de tudo, a realidade ela não vai ser mudada. Kardec mesmo nos responde de que quando Deus formulou as leis, ele não consultou nenhuma criatura para formulá-las. Ele as estabeleceu apenas para ajudar as criaturas no seu crescimento espiritual, desde que as criaturas sejam obedientes e também resignadas diante das suas leis. Por isso que elas estão escritas na nossa consciência. Então, verificamos que o que nos falta, na realidade, é uma visão do fato em si, desta verdade, que somos imortais, que nós pertencemos a uma humanidade, mas a humanidade que nós pertencemos é essa humanidade de todas as criaturas do Pai que habita todos os infinitas moradas da casa do Pai. E que nós somos uma parcela. Podemos dizer até que a humanidade da Terra é um clã, é uma tribo pequenininha comparada com a humanidade cósmica, que é onde se encontram todas as criaturas do Pai. Então, o que nós podemos verificar é que ainda temos essa miopia, essa dificuldade de entendermos este aspecto, para que nós possamos, desta forma, tirar de nós
esse vício que tem como causa o egoísmo, que é por orgulho que nós veneramos essas coisas e damos mais importância ao que é perecível do que aquilo que não é perecível. Muito bom. Depois dessa linda fala do Godinho, né, Carlos? A gente quer falar sobre essa questão da filiação divina e como somos todos irmãos, filhos de um mesmo pai. Quero aproveitar aqui uma manifestação da Edilene Cristal, às 8h36, ela pede preces por ela, né, dizendo que ela está com depressão, se sentindo instável por conta de uma enferma e por conta de uma cirurgia que ela vai ter que enfrentar, uma cirurgia de vesícula. Então, Edilene Cristal, receba as nossas melhores vibrações de irmãos em humanidade, dará tudo certo. Fique firme aí, renove a sua fé, porque vai dar tudo certo. Estamos contigo em pensamento. Agora, Nani, vamos para uma outra questão, avançando aí no desdobramento desse assunto, do fato de não haver, né, filiação entre os espíritos dos descendentes de qualquer família. Vimos que uma questão da descendência é uma questão estrita biológica, estrita e estreita, como nos explicou o Godinho. Seguir-se-á que o culto dos avoengos seja ridículo, ou seja, avoengos aí no sentido de relação entre avós e seus netos, né? Esse culto, ele é ridículo? O culto aos antepassados, de forma alguma. Nós devemos honrar os nossos antepassados, nos valores iluminados que eles conseguiram passar à família, o exemplo de postura ética, de moralidade, de cuidado que eles conseguiram imprimir na família. Colocar essas pessoas que nos sustentaram, que promoveram a estrutura da família a qual nós pertencemos, isso é gratidão. Ninguém avança sem esse sentimento de gratidão aos seus antepassados, nesse sentido moral, não é? Meu Deus do céu, essa pergunta me remeteu à minha avó Luísa, que é a matriarca da minha família. Eu nasci numa família espírita. Os espíritos disseram, coloca logo ela numa família espírita bem pequena logo, porque para não se desviar a criatura. Então, minha avó Luísa, que espírito nobre, criou sozinha 4 filhos, numa máquina de costura. Eu estou para ver uma costura igual a da minha avó. E ela tem uma capacidade de escuta extraordinária. Eu lembro, eu adolescente, eu pequena, minha mãe saía para trabalhar e deixava a gente na casa de vovó com a nossa barca. Meu Deus, quanta coisa maravilhosa. Eu ficava no pé da máquina Singer dela, e ela lá, ó, cantando músicas de Ataúfo Alves. Como esquecer a minha avó? Eu lembro que adolescente eu ia para a casa dela, ficava no terraço e eu ficava conversando e ela me escutando, dizendo, minha filha, sem julgamento, apenas escutando. Como não honrar? Então, assim, a gente precisa colocar os nossos avós, ou os nossos antepassados, neste lugar de gratidão. E aqueles que, por alguma razão, não conseguiram cumprir o seu papel de forma a contendo, não é? Que, de alguma forma, não foram muito felizes na execução das suas tarefas de conduzir a família, vamos ser gratos, porque, de alguma forma, eles trabalharam para que a gente chegasse. Então, assim, cultivar os avós, os antepassados, nesse sentido materialista de ficar assim, tecendo hosanas, não é? Cultivando a personalidade, nem isso eles querem. Esses espíritos que são mais evoluídos, eles não querem o culto da personalidade deles. A melhor forma de se cultivar o antepassado é observando as lutas dele,
honrando as lutas dele para que a gente pudesse estar aqui e procurando sermos cidadãos do bem, agindo no mundo, sermos no mundo e ao mundo de forma a agradecer o esforço deles. É isso que os espíritos superiores querem. É preciso tomar muito cuidado com essa espécie de cristalização psíquica. Há pessoas que fazem verdadeiros altares. Isso perturba muitas vezes o espírito, sabia? Há pessoas que cultivam uma determinada personalidade, colocam ela num altar e ela, no entanto, está extremamente fragilizada na vida espiritual, precisando mais do que da adoração, precisando de preces, precisando de bons pensamentos. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com essa postura nossa de ficar assim, sabe, cristalizando, adorando. Certa feita, rapidamente, eu sei que o tempo já urge, não foi nem um culto aos antepassados. Foi uma mãe que estava tão triste com a desencarnação do seu filho, um jovem, e ela veio conversar comigo no atendimento fraterno da Casa Espírita que estou integrada aqui no Recife, que ela fez um altar. Mas quem me disse desse altar não foi ela, foi ele, o espírito que se comunicou na reunião mediúnica e disse, por favor, peça à minha mãe para desmontar aquele altar. Está me fazendo muito mal. Eu disse, mas como eu vou saber quem é sua mãe? E aí ele disse para mim assim, ela está com tal blusa, está sentada em tal cadeira, quando você descer da reunião, você vai vê-la. E dito e feito. Com muito amor, com muito cuidado, nós conversamos com essa mãe. Lógico que a gente não disse, olha, seu filho se comunicou e disse que você, olha, desmancha o altar, que não está fazendo bem. Não é bem assim. A gente fala com amor. Mas a gente precisa acabar com esse culto de personalidades. A gente ser grato, amar e honrar, procurando sermos pessoas melhores. Não é? Muito bom, Mani. Nós temos muitas perguntas, né? Não vai dar tempo de atendê-las deste estudo de hoje, né? Já ficaram algumas do anterior, mas faz parte do nosso trabalho, a gente já previa isso, nós temos uma equipe que responde as perguntas e elas ficam, então, lá no site à disposição, no site da FEB TV e também no grupo do Telegram. Vamos seguir com algumas mais feitas hoje, Godinho. Como interpretar, isso aqui é de Ricardo Mendes, às 20h28. Como interpretar as doenças genéticas? O pai é hipertenso e o filho também. Pode ser que estão vinculados por afinidade? Olhe bem, as induções. Às vezes eu estou próximo de alguém e eu posso ser induzido pelo comportamento desse alguém. Mas às vezes também existe a questão genealógica mesmo. Eu tenho uma determinada doença e essa doença o meu pai tem porque é hereditária. Ela pode passar de um para outro. Aí o campo da medicina sabe distinguir perfeitamente quais doenças elas acometem de forma hereditária para aqueles que estão. Mas diante deste fato, o que mais importa não é nem a doença. O que importa é a maneira como nós convivemos com ela. Porque é isso que vai nos dar, justamente, vai nos reeducar, já que o objetivo das dores não é trazer para nós o sofrimento, mas nos reeducar, compreendendo e tomar as medidas adequadas para que nós possamos, juntos, nos reeducarmos. Porque nós temos duas pessoas em família que têm o mesmo problema, é melhor do que uma só, porque uma pode apoiar a outra nos momentos difíceis para justamente tomar, às vezes, até posturas de vida que exigem certa disciplina, exige de nós um esforço maior. E quando duas pessoas elas podem caminhar juntas, elas se apoiam mutuamente. É diferente daquele que está sozinho diante de um problema. Então, a gente tem que considerar a questão hereditária, né, que naturalmente isso acontece, e como nada acontece que não esteja nos desígnios do Pai,
é a grande oportunidade que nós estamos tendo para aproveitar e nos reeducarmos. Não procurar saber o porquê, porque hoje nós já sabemos como espíritos imortais, graças à lei de causa e efeito. Mas tudo isso chega para nós para respondermos à pergunta: para quê? Então, quando nós começamos a trabalhar o para quê, nós vamos encontrar muita solução, muitas respostas, que vai nos fazer bem, vai nos melhorar e, quem sabe, às vezes até nos curar, se estiver no processo encarnatório de cada um. Não? Tem uma pergunta interessante aqui, que é da Cleia Grotoli, às 8h39, Nani. Quem não tem filho, não formou família, né? Como se dá a evolução dessa pessoa por aqui? Minha irmã, a gente não evolui só tendo menino, não. Muito embora os aperreios que esses meninos dão no juízo da gente, se a gente cuidar bem, a gente pode evoluir assim alguns degraus, viu? Mas o espírito, ele pode evoluir, minha irmã, de várias formas. E aí eu digo para você o que Jesus disse para Maria Madalena. Quando ela vai buscar Jesus para conversar, e ela fala do seu desejo de ter filhos, mas ela não podia ter filhos. E aí Jesus diz: abraça os filhos do Calvário. Então, a gente pode não ter os nossos filhos biológicos, mas fazendo uma interpretação assim bem ampliada, se você for professora, materne como professora seus alunos. Olhe com esse olhar de cuidado para os seus alunos, para além das preocupações de ensinar a disciplina, a disciplina, a matéria que você ensina na escola. Se você é uma pessoa da ciência, uma pessoa que trabalha com pesquisa, seus projetos de pesquisa que vão favorecer o desenvolvimento da humanidade, a cura de doenças, são seus filhinhos atuais. Então, assim, a gente tem muitas formas de evoluir. A gente não evolui só como pai, na experiência de pai e de mãe. Mas tem um ponto que a gente deixa à reflexão, que pode estar subjacente à sua pergunta. Você pode estar perguntando sobre a solidão familiar. Isso pode estar tocando teu coração. Se, por acaso, uma pessoa ela passa a reencarnação com essa dificuldade de constituir uma família, sem ter uma família sua, não é? Observa a lição profunda e amorosa do pai. O que o pai está ensinando? Observa a poética dessa solidão. Nanda, você fala que é poética porque não é contigo. Mas sim, há uma poética em todas as nossas experiências. Poética a gente entende como sendo aquilo que nos toca profundamente a alma. Então, se eu passo uma experiência sozinho, entre aspas, é porque eu preciso, de alguma forma, despertar alguns aspectos da minha psique. Mas eu não preciso ficar só. Eu tenho braços, eu tenho olhos, eu tenho mãos, eu tenho muitas possibilidades de amar todos que se aproximam de mim. Eu posso cuidar, eu posso visitar nos hospitais, sem querer me demorar muito. Eu lembro quando visitava os hospitais, na época, a gente podia fazer isso, o Hospital do Câncer, e eu lembro que eu entrei numa ala, tinha uma senhora sozinha. Quando eu entrei, ela disse para mim, fulana, me chamou por um nome completamente diferente. E eu percebi que ela estava me confundindo com alguém, deveria ser por causa dos medicamentos muito fortes, confundindo com alguém da família dela. E eu me aproximei, peguei na mão dela, e ela disse assim, fulana, que bom que você veio. Eu sei, fulana, que é muito difícil para você vir, porque você não tem com quem deixar os meninos, não é? Eu disse, mãe. Mas o quê? Mãe. E só fiquei ali segurando a mão dela.
Então, eu fui filha dela e ela foi minha mãe. Não sei o que aconteceu com ela, mas se ela veio a desencarnar depois com a alegria de que a filha visitou, aleluia, como diz nossos irmãos evangélicos. Então, assim, a vida nos convoca à amorosidade. Preste atenção. E todas as nossas experiências são oportunidades evolutivas. Muito bem. Nós temos aqui várias palavras de incentivo que nós agradecemos muito, tanto a Nani como ao Godinho, né, pelas respostas, agradecimentos. A Gina e a Rosângela perguntaram como participar do grupo do Telegram. Nós vamos pedir para o pessoal técnico, por favor, para colocar, né, como fazer a participação, está bem? E nós temos aqui, vamos fazer mais uma pergunta, Godinho. O Maurício Raposo de Souza, às 8h30, ele perguntou, muitas vezes, pode-se dar que a criança venha passar para os pais uma evolução moral, ao invés de receber essa orientação dos pais? Nós estamos vivendo momentos que a Gênese, Kardec nos fala das 2 gerações. E nós já sabemos que nós estamos recebendo espíritos que estão encarnando na Terra. São espíritos de mundos felizes. Estes espíritos, nos lares que serão abrigados, certamente terão essa postura de, pelo seu comportamento, trazer aos pais reflexões mais profundas e talvez até educar os pais pela maneira como eles irão se comportar. Então, é uma via de mão dupla. Não só o fato de sermos pais, que nós estamos em condições mais evoluídas do que os nossos filhos. Devemos lembrar que os filhos são de Deus, mas todos nós somos espíritos. Quando nós, pais, olhamos os nossos filhos como espíritos imortais, nós identificamos esse fato. Se eles realmente são melhores do que nós ou não, desde a infância. E, a partir de então, nós aproveitamos a oportunidade para aprender com eles e também ensinar por quê. O propósito existencial de qualquer espírito que vai nascer na Terra ou em qualquer mundo é aprender, ajudar, mas, sobretudo, servir. Então, o aprendizado ele é mútuo, a ajuda é mútua. E como a Nani estava falando há pouco, nós estamos aqui para servir. Então, quem está sentindo só, sirva, porque no momento que servir, nós vamos justamente nos sentir bem melhores e vamos verificar que não tem tempo para atender a esta forma de viver que é servir ao próximo. Então, é algo comum que nós vamos verificar daqui para frente, a cada vez mais intensificando com a chegada desses espíritos, que já não são mais poucos, mas sim uma quantidade grande, porque os que estão voltando à pátria espiritual, há um momento de que muitos não retornarão, mas os que estão chegando melhores, conforme o codificador na presciência, né, da Gênese, já vem nos falar a respeito disso. Então, nós estejamos atentos para olhar os nossos filhos como espíritos imortais, identificar as suas qualidades ou aquilo que eles necessitam para as suas melhorias e aprender com eles também. Né? É uma forma de nós nos educarmos e de educá-los também. Muito bom. A gente está quase no finalzinho, né, no tempo de produção aí do nosso programa. Carlos, eu não sei se dá tempo para mais uma. O que você acha? Uma para a Nani. Uma para a Nani. Tá bom. Eu vou colocar uma aqui para a Nani, falando justamente desse aspecto da transição planetária, né, que o Godinho também acabou tocando um pouco na sua resposta agora. Uma afirmação do Renato Rabelo, que nos traz uma impressão pessoal dele. Renato Rebelo, corrigindo aqui. A família, diz ele, atualmente parece que está se dissolvendo. Isso faz parte desta fase, Nani, de transição planetária? Oh, meu irmão, a família, ela jamais vai se dissolver. Se você prestar atenção,
Aqueles sujeitos que antes eram excluídos da família, pela família patrimonialista, do patriarcado lá do passado, não é? Qual é a maior demanda deles? Que a forma como eles, por exemplo, uma família homoafetiva, não é? Eles querem ser reconhecidos como família. Então, o Instituto Família jamais vai se desagregar, porque é uma necessidade humana, não apenas biológica, mas mais espiritual. Uhum. Então, o que está acontecendo, na verdade, é que muitas criaturas atormentadas, nesta fase da transição planetária, isso foi previsto pelos espíritos. A gente foi avisado tanto, não é? E a gente leu e sabe que esse é o momento dos últimos esgares da maldade aqui no orbe, do desequilíbrio. Então, muitas mentes desajustadas estão tendo muito espaço para a publicidade, mas todos precisam da família. A família é esse lugar especialíssimo onde a gente se constitui, mas não uma família de aparência, mas uma família que a gente se sente pertencendo, que a gente se sente incluído, não é? Eu costumo dizer que as minhas melhores louças, minhas melhores toalhas, eu uso com os meus amores. Eu não guardo para um dia especial, não. Porque quem é especial está comigo. Então, vamos compartilhar. A gente precisa prestar atenção. Peixotinho, que é o espírito benfeitor da Casa Espírita que estou vinculada aqui no Recife, ele tem uma frase que ficou gravada no meu coração. Ele diz assim: hoje é o dia. Hoje é a nossa grande oportunidade. Hoje é o tempo que nos pertence. Que sabedoria! A matéria-prima do tempo que nós temos é esse momento presente que já se esvai. Então, observa a família, cuida dela, ama, perdoa, presta atenção, te desvela um pouco mais. Não desiste da tua família, porque é patrimônio do teu espírito. E a família não sai de moda. Elisabeth Roudinesco, que é uma filósofa, psicanalista francesa, materialista, ela escreveu um livro falando sobre isso. Ela disse que jamais a família cairá em desuso. Ela se transforma, mas de moda não sai nunca. Maravilha, Nani, muito bem. Nosso agradecimento à participação do Godinho e da Nani, que estarão conosco na semana que vem, na continuidade desse estudo. Nós vamos continuar com o capítulo 4 da pluralidade das existências, com o tema parecências físicas e morais, nas questões 207 a 217, se der tempo, porque são várias questões interessantíssimas. E ficaram várias perguntas pendentes. Como nós dissemos, vamos colocar as respostas no site, também no Telegram. E agradecer muito, Cris, aí pela parceria, e a Deise e a Verônica pela interpretação. Também houve elogio aqui nos comentários dos nossos participantes, não é? Ao trabalho que elas estão fazendo, facilitando a chegada do entendimento do nosso estudo aqui também para os nossos irmãos que têm essa dificuldade, não é? Aí, então, da audição. E que Jesus nos ampare e nos proteja até a semana que vem. Muita paz para todos. Estudando o Livro dos Espíritos. Um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Aproveitando a minha expressão de gratidão, dizer que tu continues a participar, colaborando tanto quanto possível, para que esta proposta de amor e de paz continue a celebrar a vida por mais longos anos,
porque a necessidade do mundo é impiedosa, crescente. E nós não podemos, que vivemos o bem, ficarmos ociosos, parados e contemplando, achando que Deus vem fazer aquilo que nós precisamos fazer. Minha gratidão, o meu abraço e o meu terno convite para que continuemos juntos com a FEB TV no ar, brilhando luz. Federação Espírita Brasileira lança o portal FEB Podcast, com conteúdos em áudio que objetivam esclarecer e consolar corações para uma postura de vida com fé, harmonia e esperança. Diretamente dos estúdios da Federação Espírita Brasileira, está começando o podcast Espiritismo em Pauta. Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Espíritos. Olá, eu sou o Thiago Toledo e você está ouvindo o podcast do Cidadão do Universo. Você está ouvindo o podcast do Entre Dois Mundos. Você está ouvindo o podcast do Gostinho de Leitura. Estudando o Livro dos Médiuns. Olá, eu sou a Marina Miranda e você está ouvindo o podcast Minha Nada Mole Encarnação. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Conheça a Federação Espírita Brasileira, que busca mostrar quem ela é. O trabalho realizado por meio desta instituição centenária, trazendo você para dentro da nossa casa. Como surgiu a Federação Espírita Brasileira? De Augusto Elias, o seu fundador, aos dias de hoje, o que ocorreu? Quem foram e quem são os vultos que fizeram e fazem parte desta história? Qual a relação de nomes como Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Ivone Pereira com esta instituição? Qual a sua missão? Como ela atua na formação do homem de bem? Apresentaremos a Federação Espírita Brasileira em formato dinâmico com vídeos, depoimentos, postagens históricas, áudios. Conheça e faça parte desta família.